Aqui no Põe na Roda a gente já falou de famílias de pais e mães homoafetivos. No vídeo anterior a gente falou de adoção, de fertilização in vitro. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, clica aqui em cima, eu nunca sei para que lado, para poder assistir. Com o avanço da medicina, fica cada vez mais fácil que nós LGBTs possamos constituir família e ter os nossos filhos. Pois é, dessa vez a gente vai falar de um caso novo e bem especial. Uma mãe que topou ceder o seu útero para gerar o filho do filho dela e do marido dele. A mãe do filho, do namorado, da avó. Enfim, o Nelson foi pro interior de São Paulo para conhecer essa família e poder mostrar essa história linda para vocês. Dá uma olhada. E eu tô em Capivari, cidade que fica a 150 quilômetros da capital paulista. E eu venho aqui para conhecer uma história de uma família muito especial, que você vai conhecer a partir de agora. Essa é a história do Gustavo, de 26 anos, que é marido do Luiz, de 32, que é filho da dona Ana, de 57 anos. E esses dois que estão juntos há mais de 6 anos sempre tiveram um sonho: ter filhos. Sim, sempre tivemos vontade e não via a hora de ser pai. É como se fosse um instinto. Despertou e tinha que ser ali aquele momento. Legal, mas conta aí, como que foi que tudo aconteceu? A maior vontade, tudo foi a partir do Gustavo, que veio com a ideia de ter filhos, né? Daí ele foi me convencendo, foi plantando a sementinha em mim, e aí despertou também a minha vontade de ser pai. E a dona Ana se ofereceu, falou que se ela pudesse, ela carregaria pra gente. No começo, para não dizer que eu fiquei um pouquinho, mas depois foi de boa, né? Aí eu comecei a procurar clínicas, né, e procurando clínicas que tivessem um antecedente bom. A gente encontrou uma clínica em Campinas. E aí eu liguei e perguntei se poderia uma pessoa acima dos 55 anos fazer inseminação artificial. No começo fiquei um pouco apreensivo, ela teve algumas internações, um útero que já tinha reduzido de tamanho pelo tempo de menopausa, né? Teve que ter uma menstruação induzida por remédio durante 3 meses, porque precisa chegar aos níveis de uma mulher jovem, porque o útero, ele quando para a menstruação, ele fica atrofiado. Então ele precisava desatrofiar e se acostumar de que ele poderia receber ali fetos, né? Tive que voltar a menstruar. Durante 3 meses. 3 meses. A reposição hormonal deu vida para ela. Foi bom. Agora falando legalmente, como é que fica? A lei brasileira, eles não aceitam que ela tenha ganhos financeiros emprestando a barriga. Eles aceitam que seja o parente até 3º grau. Por exemplo, uma prima, uma tia, mãe, irmã pode emprestar a barriga sem ganhos e sem pedir autorização ao juiz. E por isso é uma barriga solidária. Por isso é uma barriga solidária, porque ela tá emprestando pra gente. E legalmente vai sair do hospital, né, com a certidão de nascido vivo no nome da minha mãe, né, com um controle, e depois no cartório com essa certidão, mais a nossa união estável e mais os documentos que a gente tem, a criança já passa a ser registrada no nome do Gustavo e no meu nome. Então ele vai ter saído na certidão o nome dos 2 pais, já vai sair legalizado. Eu sei que você deve estar se perguntando como esse bebê foi concebido, e a resposta é bem simples, por inseminação artificial. A dona Ana já não tem mais óvulos há muito tempo e nem se ela tivesse ela poderia fazer isso, porque não se pode doar óvulos para uma pessoa conhecida, não pode ter ligação afetiva com a pessoa que você doa óvulo, por isso chama doação anônima de óvulos. Então a gente entrou no banco de óvulos e a gente acabou escolhendo os óvulos por característica. Quando foi feito o descongelamento, sobrou 8 óvulos. Então seriam inseminados 4 com o meu espermatozoide e 4 com o do Luiz. Desses 4, morreram 2 de cada e sobraram 4. E desses 4, 2 eram mais fortes, o meu e um do Luiz. E foi colocado 1 de cada. E desse 1 de cada que foi colocado, vingou os 2. Um é o Pedro Henrique e o outro O João Lucas. E quem é o mais arteiro, dona Ana? É o João Lucas, dá trabalho. Demais. Mexe que nossa. Apesar de tanta tecnologia, adivinha como eles descobriram que estavam grávidos? Você fez na fecundação dia 23 de fevereiro, quando foi no dia 7 de março, acho que ela fica indo num domingo, num sábado, a gente ia fazer o exame na segunda, dia 9, a ansiedade de todo mundo, mais do Gustavo, né? A gente acabou comprando um testinho de farmácia, né, pra ver. Só que daí quem fez o xixizinho foi o Gustavo. Brincadeira, foi. Tava grávida, a dona Ana tinha dado 2 certo. semanas. E 2 semanas acusava no teste.
E aí depois a gente foi fazer o exame clínico, né, na segunda, terça-feira, só para ter a confirmação. Na escola, vocês temem o preconceito de outros alunos, professores, da vizinhança? Cheguei a comentar com eles, se eles já tinham pensado nessa situação de quando as crianças for para a escola, como que vai ser. Dói você imaginar que talvez um filho seu vai sofrer preconceito, porque se for com a gente, eu acho que não dói tanto quanto se for com eles. No começo, eu até cogitei, eu falei assim, não, vamos para fora do país. Eu também fiquei com medo por causa do preconceito, do que os outros iriam pensar e julgar até a gente de estar fazendo isso, ainda mais sendo ela minha mãe, que está carregando um filho meu, né? Os outros podem falar, podem discriminar, podem nos apontar. E um dia a prima do Luiz, ela falou assim que pra que a gente ia esconder? Pra que a gente ia fugir? A gente ia fugir do que e de quem? Que nós tínhamos que estar aqui para mostrar para as pessoas, fazer as pessoas aprenderem a aceitar e não fugir. Para as pessoas continuarem tendo a mesma cabeça que tem. O povo tem que aceitar. Isso não é uma doença, isso é a vida deles e eles nasceram assim. Nada mais justo do que ficar aqui, criar as crianças aqui, para todo mundo ver que eles são pessoas normais. Por detrás deles tem uma família, tem pai, tem avós. Eles podem ter 2 pais, mas eles têm uma família que vai amar, que ama eles já. Né, mas depois a gente caiu na real, viu que existem mais casos e a aceitação da aceitação ficou mais fácil para nós, né? Eles estão querendo aparecer, ó. Ainda falando em preconceito, e a religião, como é que vocês lidaram com isso? Eu também sou evangélica. E eu frequentava uma igreja. Quando eu comentei com o meu líder, ele não aceitou. Ele falou, como a senhora vai explicar para essas crianças a origem da mãe? Eu falei, a avó, sou eu. E os pais são eles. Ele falou, mas isso não é certo. Eu pensei que eu queria fazer. E aí simplesmente eu fiz e achei que eu estava certa. Meu coração estava dizendo que eu tinha que fazer. Que eu podia fazer e que isso não é pecado. No começo a gente falou, né, que se Deus permitisse, era porque ali ele não ia ver nada de errado, né? Então a gente botou na mão de Deus. Se vier... É porque é de Deus. É porque se não for de Deus, não vem. E veio os 2. E um recado final? Nunca, eu acho que vai ser suficiente para agradecer o que ela fez pela gente. Porque o que ela fez é inexplicável. Um é filho, o outro é genro, mas é filho também. Filho do coração. A gente vai ser eternamente grato, porque não tem como agradecer uma atitude dela, assim, da idade que ela tinha para se dispor a gerar um filho pra gente. Eu quero estar aqui também, quero ajudar a criar, quero cuidar e agradecer a eles por ter me escolhido, né? Se eu pensar em ter um filho, eu vou olhar pra senhora. Eu sou o Luiz, né, filho da Ana, e aqui a gente tem o Pedro Henrique. Tem o João Lucas e eu sou o Gustavo e essa é a nossa família. É uma família feliz. Muito feliz. Muito feliz. E sabe o que é mais legal? Desde que a gente foi pra Capivari, as crianças nasceram, estão super bem e felizes. Ai, deixa eu ver. Ai, mostra pra gente. Que amor.